A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa e no gabinete de Carla Zambelli, suspeita de contratar o hacker de Araraquara para invadir e inserir dados falsos em órgãos do governo. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Com o mandato no Conselho de Ética, essa é mais uma lapada contra o golpismo da deputada do PL de Bolsonaro? Então, a Comissão de Ética tem um processo contra a Carla Zambelli, porque numa das sabatinas feitas ao ministro da Justiça, Flávio Dino, um deputado do Maranhão, do mesmo partido do ministro Flávio Dino, do PSB, foi destratado pela Carla Zambelli, que o mandou fazer umas coisas que a gente normalmente não faz isso, né? Vamos ver esse vídeo, para o pessoal saber do que a gente está falando. Uhum. A deputada Zambelli mandou o deputado Duarte tomar naquele canto aqui. E todos nós aqui respondemos pelos nossos atos. Perfeito. Não, mas peraí, o seu liderado, então uma pergunta, o seu liderado atacou Não, senhores, não, por gentileza. Senhores, por gentileza. Tem que ter ordem, deputado. Senhor presidente, a nossa pergunta entendeu aqui, senhor presidente. Por gentileza. Tem que ter ordem. Gentileza. Tem que ter ordem. Gentileza. Tem que ter ordem. Ao lado disso, autoridades dando um péssimo... Pô, não sei se deu para ouvir aí, né? Perfeitamente. Mas o nível dela não é muito assim, muito elevado, não. Você não pode, numa sessão do Congresso Nacional, fazer isso para um colega, falar isso para um colega. O que te dá o direito de ter mais representação do que o seu colega que também foi eleito pelo voto popular, né? Então, ela está na Comissão de Ética, foi o PSB que entrou com representação contra a deputada Carla Zambelli, junto à Comissão de Ética. Tem provas, inclusive quem estava ao lado dela mandou ela calar a boca. Foi. Ela fez assim, né? Isso. Então, assim, porque é muito grave, porque isso é falta de decoro. É falta de decoro. Né? Porque não é assim que se resolve politicamente, e o Congresso é o ambiente fundamental para uma discussão política, você destratar um colega parlamentar, né? Então, a deputada está numa situação muito complicada, porque, além de tudo, ela contratou o hacker de Araraquara para tomar conta das redes sociais dela, pelo menos é isso, né? Depois a gente sabe que ele deu um depoimento dizendo que ele tinha algumas tarefas específicas a fazer. Mas o contrato era para ele tomar conta das redes sociais dela. Só que o hacker de Araraquara tinha sido condenado pela justiça e ele não podia entrar nas redes sociais. Vamos ver aqui o vídeo do Renato Azevedo para dar o contexto dessa coisa do hacker. E ela, Zambelli, vai. Um contrato do gabinete da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, com uma empresa, levantou a suspeita de que dinheiro público pode ter sido usado para pagar o hacker que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Jean Hernani Guimarães Vilela é secretário parlamentar do gabinete dela desde maio. Ele foi um dos alvos da operação realizada na última quarta. A PF aponta que Jean foi responsável por um dos pagamentos ao hacker Walter Delgatti Neto. Dados da Transparência da Câmara dos Deputados revelam que entre outubro de 2022 e abril de 2023, Carla Zambelli pagou um total de R$94 mil por um serviço de divulgação parlamentar. A empresa contratada tem uma única dona, Mônica Romina Santos de Souza, mulher de Jean. A empresa recebeu 7 pagamentos mensais de R$9 mil cada. Apenas em dezembro, um mês antes da invasão ao sistema do CNJ,
houve mais um repasse de R$31 mil. No cadastro da empresa na Receita Federal, tanto o e-mail quanto o telefone são contatos de Jean Hernani. Pois é. Então, esse é o contexto, né? Aí ela também faz os esclarecimentos dela, que não sei se realmente se o esclarecimento dela esclarece alguma coisa ou se levanta mais perguntas do que realmente esclarece, né? Porque quanto mais fala, mais se enrola, né? Então, vamos ver o que ela está dizendo. Bom, primeiro dizer que no primeiro momento que eu soube que eu estaria envolvida em atos ilícitos, meu advogado, Daniel Bialski, protocolou na Polícia Federal uma petição dizendo que eu estaria inteiramente à disposição da Polícia Federal e do Judiciário para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então, foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos o meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel. Ele pediu meu telefone, eu dei o telefone. Ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens. Não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo. Mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então, a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, ela está bem enrolada, né? Então, quer dizer que se eu encontrar com a Carla Zambelli na porta de um hotel e pedir o telefone dela, ela vai me dar? É assim que a gente conversa com os deputados? Sim. Essa já é uma pergunta interessante de se fazer. Pois é, aquilo que eu disse, levanta mais perguntas do que respostas, né? Sim. Ela Sim. fala também que ele não tinha recurso financeiro, e ela deu recurso financeiro para vir. Então, a gente, em geral, a gente não dá alguma coisa em troca de nada. A gente está querendo alguma coisa. Né? Isso aí já foi a primeira coisa. Não estou dizendo que essa coisa seja ilícita, mas ela deu dinheiro em troca de alguma coisa. Sim. Depois ele diz que tem provas e que pode ajudar ao partido, né? E que ele participaria de uma audiência sobre auditoria, né? Que história de auditoria que se as urnas são, como se diz,
As urnas são, a gente vota e depois faz o cálculo dos votos e manda, o pessoal manda para o TSE, e é o cálculo que está sendo feito. Que auditoria é essa? Então, na realidade, ali já está querendo dizer que já existia um plano de dizer que as urnas eram falsas. Sim. Né? Então, bom, isso aí é uma coisa, tem a coisa da comissão de ética, e eu estou vendo que ela está cada vez mais enroladinha. O que você acha? E, na realidade, o fato dela ter cometido aquele ato insano às vésperas da eleição, quando ela perseguiu um jornalista nas ruas de São Paulo, armada, ela... Se quiser. Então, você pode pôr o vídeo? Sim. Então, peraí, deixa eu sair aqui. Já resolvi, paizão. Já tem baixado. Tá louca? Você tá louca? Ai, para! Filho da puta! Chega! Para! Vem pra cá, Teco. Para aí, porra! Filho da... Vem pra cá, Teco. Vem pra cá. Tô filmando, vai pra lá. Bom, por aí, né? Sim, eles atiraram na rua. Atiraram. Eram 3 pessoas armadas. Ela, inclusive. Não foi ela que atirou. Foi outra pessoa. Dos outros 2. Em plena véspera das eleições, onde era proibido. Sim. Não, primeiro você não pode sacar a arma. Se você não é da... Você não pode sacar a arma na rua. Exatamente. Né? Mesmo com porte de arma, você não pode andar mostrando a arma. E o que realmente ficou colocado ali também, vale dizer que mesmo o Bolsonaro, quando ele fez aquele decreto funesto das armas, era para as pessoas terem em casa. Sim. Não dizia que as pessoas podiam usar arma na rua, porque ali seria o faroeste. Exatamente. E no Brasil é proibido fazer isso. Então, o que acontece? Só que na véspera da eleição, não pode andar armado quem não está em serviço, que nem policial que não está em serviço não pode andar armado, e não pode vender álcool. Porque as duas coisas são explosivas com política. Ainda mais em época de eleição. E essa senhora saca a arma no sábado, na véspera da eleição, a 2 quadras do comício final do presidente Lula. Então, a gente tem que também se perguntar, e eu gostaria que ela me respondesse para todo mundo que está perguntando isso. Por que ela estava armada a 2 quadras do comício do presidente Lula? Tá? Só para saber. Eu não tô elucubrando nada, mas eu gostaria de saber. Se não for 2 quadras, são 3. Tá? Porque eu conheço o lugar onde ela está. Eu sou de São Paulo. Aí, o que acontece? O Bolsonaro, ele usou toda a máquina do Estado e ele não conseguiu se reeleger. É o único caso na história do Brasil recente. O presidente que se candidata à reeleição, ele se reelege. Ele usou toda a máquina do Estado, inclusive dinheiro do Estado. E ele não conseguiu se reeleger. E só que o Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande de assumir os seus erros. Ele coloca sempre a culpa no outro. Então, o que acontece? O Bolsonaro e os bolsonaristas culpam Carla Zambelli pela derrota. Ela é uma das que são consideradas culpadas. O presidente Bolsonaro, o inelegível, né? Ele nunca teve... Mas por quê? Porque simplesmente eu não vejo relação. Explica pra gente. Então, o presidente Bolsonaro nunca teve muito a Carla Zambelli em boa consideração. Se vocês lembrarem, ela vivia do lado dele, tentando agradá-lo, e ele mandava ela calar a boca, né? Cala a boca. Falava assim.
né? Mas ela tem problema, né, com relação também a muita gente, porque ela foi, se não me engano, foi madrinha do Moro e depois a relação acabou. Não Né? foi E parece que os o dois Moro nem foi se têm padrinho mais. dela. O Moro foi É padrinho, verdade, isso. né? Então, as relações são todas. Ela entrou em choque com o Moro quando o Moro se descola do governo quando ele como se renuncia. chama? Do amo dela, né? Então, o que acontece? A cúpula do bolsonarismo, ela precisa encontrar um responsável, porque o mito não pode cometer erros. Tem a ver com a ideologia da extrema-direita. O mito não pode cometer erros. E como ele cometeu muitos erros e não foi reeleito, ele precisa culpar algumas pessoas pela sua derrota. Porque é uma narrativa importante para o bolsonarismo, para que o bolsonarismo continue a existir. E uma das pessoas que são responsabilizadas pela derrota do inelegível nas eleições é Carla Zambelli. Então, dentro do parlamento, ela não tem somente contra ela deputados que acham que ela cometeu coisas erradas, inclusive na comissão de ética, né? Dentro da comissão de ética. Ela também tem os bolsonaristas contra ela. Então, a probabilidade dela ser punida pela comissão de ética a comissão de ética dar completa licença ao STF para que ela seja investigada é muito provável. Então, ela vai amargar alguns meses aí de muita investigação e eu não sei não para onde ela vai, né? Eu tenho a sensação que ela talvez faça companhia a algumas pessoas que estão... Como é o nome da prisão? No Bangu? Não, pode ser na colmeia, né? Como é?